Finalmente saiu a notícia que a torcida do São Paulo tanto esperava. Situação de Lucas Moura é revelada. Vamos falar sobre isso, tem notícia também sobre o mercado da bola e várias outras notícias do Tricolor. Belezinha, meu parceiro? Vamos embora para mais um vídeo. Amanhã tem Tricolor em campo, São Paulo e Corinthians no estádio do Morumbi. E a CBF já divulgou oficialmente a escala de arbitragem para essa rodada aí, e nada mais, nada menos do que Anderson Daronco apita São Paulo e Corinthians amanhã às 9 horas da noite no estádio do Morumbi, né? Jogo aí válido pelo Campeonato Brasileiro, cara. O Anderson Daronco, que é fraquíssimo, não só, sempre que a gente fala sobre arbitragem, a gente sempre fala sobre o árbitro é muito ruim, né, cara? Prejudicou não sei quem tá o jogo, né, cara? Por erros, né, que os árbitros cometem em campo. Só que o Daronco, ele tem uma característica a mais, além das decisões que ele toma no campo, que é a forma como ele conduz a partida, né, cara? Ele é um árbitro aí que ele tem a característica de picotar o jogo toda hora, qualquer coisinha ele marca falta, né, cara? Tem muita gente até fala que ele não dá conta de acompanhar o ritmo do jogo e fica picotando o jogo toda hora com falta, né, cara? Então, é um árbitro que, além de ser ruim, né, cara, ele conduz o jogo também de uma forma prejudicial a partida, né, que é picotar o jogo toda hora. Aí, então, o Daronco apita o jogo amanhã. O Daronco, cara, que tem uma entrevista dele no YouTube, eu não vou lembrar agora de qual jogo especificamente foi. Ele admitiu, né, admitiu mesmo, ele falando, ele admitiu que prejudicou o São Paulo no jogo. Se eu não tô enganado, tem um tempinho já isso aí, né, eu acho que foi no passado que ele falou. Se eu não me engano, esse jogo que ele fala que ele errou contra o São Paulo, se eu não tô enganado, foi aquele jogo entre Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque, em 2023, naquele 2-1 na Copa do Brasil. Daí a gente vence pelo jogo do Morumbi 1-0, com aquele gol do Rafinha, e no jogo de volta a gente vence por 2-1 de virada, né? E esse gol que ele falou, que eu acho, né, que é sobre esse lance, foi aquele gol do São Paulo que, se não me engano, tá 1-1 o jogo, né? Aí teve o gol do Caleri, né, cara? Teve uma cobrança de falta, né? O Caleri faz o gol, e teve o lance do que ele marcou a falta, não foi nem um lance de gol, foi o lance sem a bola, que foi o Diego Costa subindo, né, para tentar cabecear a bola, e o Daronco marcou uma falta, dessa que o Diego Costa não tinha feito, tá, só levantou para cabecear, ele marcou a falta do Diego Costa no jogador do Palmeiras, sendo que não tinha sido nada, né, e foi um lance fora de bola, né, porque quem fez o gol foi o Caleri, e ele depois, né, cara, admitiu em entrevista que ele admitiu mesmo que ele prejudicou o São Paulo. Eu acho que foi esse jogo, se eu não tô enganado, né, se não foi o jogo, irmão, foi outro jogo que ele prejudicou o São Paulo aí, né, cara, então torcer para que não tenha nenhum tipo de problema, né, amanhã em relação à arbitragem, né? Porque, irmão, a situação do São Paulo tá tão feia que a gente não precisa mesmo de arbitragem prejudicando a gente. O negócio já tá feio, né? Aí se tiver arbitragem prejudicando, irmão, aí realmente vai complicar de vez a situação aí, tá bom? Vamos aqui, irmão, já falar sobre a questão do Lucas, porque finalmente o São Paulo fez, né, o que todo mundo pediu, que toda a torcida do São Paulo pedia, finalmente, né, cara, o São Paulo fez aí hoje, que foi divulgar a situação do Lucas, né? O São Paulo fez hoje aí um relatório médico explicando toda a situação do Lucas, desde o início da lesão, como é que tá agora, como é que vai ser. Finalmente se pronunciaram de forma oficial, né? Com transparência, que é isso que a gente quer, é isso que a gente pede, né, cara? E finalmente o São Paulo hoje aí divulgou um relatório médico explicando tintim por tintim aí da situação do Lucas, que é uma situação que ninguém sabe o que acontece. Ele tá 3 meses machucado, aí se machucou contra o Palmeiras, ficou um tempão fora, aí voltou, jogou 2 jogos, se machucou de novo, vinha treinando, a gente imaginava que ele fosse pro jogo contra o Flamengo, acabou que não foi, aí não jogou com o Bragantino, aí não joga amanhã também, uma situação que ninguém sabe o que acontece, né? E hoje o São Paulo divulgou a situação e trouxe também novidades, né, de coisas novas aí que vai acontecer com o Lucas, tá? Vamos lá, anota que é um pouquinho grande, né? Mas vamos lá, vou ler aqui os principais trechinhos para vocês. Vamos lá, ó. Relatório médico, lesão, tá? O atleta Lucas Moura sofreu aproximadamente 4 meses atrás uma lesão ligamentar parcial de estiramento da cápsula na região posterior do joelho direito. Após o primeiro evento traumático, foi estabelecido um protocolo de reabilitação baseado em diretrizes funcionais progressivas, com evolução satisfatória em 2 meses, tá bom? Essa lesão que o São Paulo tá falando que ele teve, né, foi no dia 10/3, tá? O São Paulo até botou as datas aqui. No dia 10/3 foi quando ele teve essa lesão aí, né, cara? Diagnosticado essa lesão aí. É uma lesão ligamentar, né, cara? No estiramento da cápsula posterior do joelho direito. Foi a lesão que ele teve no dia 10/3, tá bom?
Após o atleta cumprir todos os critérios clínicos e funcionais, ele foi liberado para um retorno gradual às atividades com bola, tá? No entanto, no dia 6/5, que foi o dia do meu aniversário inclusive, durante a partida contra o Aliança Lima pela Libertadores, o atleta sofreu um novo trauma que provocou, né, uma recidiva do quadro inflamatório local e um novo episódio de edema foi aí detectado, caracterizando uma reinjúria parcial. Ele seguiu o protocolo para reabilitação, inclusive com imobilizador temporário, para tal tipo de lesão, sempre com uma boa evolução, tá? Vamos seguindo em frente aqui, né? Então, só pode detalhar aí, né? A lesão lá que ele teve, aí depois voltou a treinar com bola, aí depois no jogo contra o Aliança Lima, ele voltou a sentir aí, tá bom? Aí o São Paulo coloca aqui, ó, a situação atual do Lucas. Atualmente, o atleta apresenta-se em fase final de cicatrização, conforme evidenciado por exame de imagem, né? Que esse exame de imagem foi uma ressonância magnética aí que ele fez recentemente, que demonstra sinais compatíveis com a reorganização tecidual e reabsorção do edema residual, né? Tem umas palavras bem difíceis aí também, né? Que o São Paulo colocou aqui. Do ponto de vista funcional, o Lucas atingiu todos os marcos estabelecidos no protocolo de reabilitação, tá? Então ele fez, né? Tá seguindo todo o protocolo aí que ele tem que ser feito e tudo mais. Entretanto, né? Aí que vai ser aqui um detalhe que o São Paulo traz, que é as informações que tinham saído antes, né, cara? Que ele estava recuperado da lesão, mas ele, quando iria fazer alguns movimentos no treino, ele sentia dores, né, cara? Isso aí, evidentemente, que limitava bastante ele, e por isso que ele não estava sendo lançado para os jogos, mesmo treinando com o elenco, né? Tem uma semana já que ele vem treinando com bola, junto com o elenco do São Paulo. Então ele seguiu esses protocolos, né, cara? Tudinho, tá fazendo tudinho bonitinho, certinho. Entretanto, o atleta ainda tem um incômodo, tá? Aí na região posterior do joelho, principalmente durante alguns gestos esportivos de alta exigência, principalmente na aceleração do arranque, que é uma das suas principais características, tá? Então o São Paulo confirma, né, que tem alguns gestos, né, cara, algumas movimentações que ele faz, que ele sente dor. E o São Paulo detalha uma delas, né, que é o arranque, né? O arranque é das principais características dele, e quando ele faz um arranque, ele sente dor, né? E isso aí, evidentemente, limita muito a situação do Lucas. Foi a única informação que tinha em relação ao Lucas, né, cara? Olha, ele tá recuperado, mas tem algumas coisas que ele faz, tem alguns movimentos que ele sente dor, né? E limita ele, por isso que ele não vinha sendo aí relacionado para os jogos, tá? Aí essa aí, né, o São Paulo falou sobre as lesões que ele teve, né? Aí falou sobre a situação atual, que é o último ponto que a gente comentou. Aí o São Paulo traz aqui que hoje, tá? No dia 18 de julho, ele vai passar aí por um novo procedimento, ó. Apesar da boa evolução, a persistência da dor motivou a indicação de um procedimento médico intervencionista, programado para o dia 18 de julho, né, mais conhecido como hoje, com o objetivo de alívio sintomático e otimização do retorno esportivo. A técnica será de uma injeção retrocapsular analgésica e anti-inflamatória na área dolorosa, guiada por um ultrassom, tá? Então hoje o São Paulo, né, anunciou aí também que ele vai fazer um procedimento aí intervencionista, né, que é, cara, pá, aí ele vai fazer aí esse procedimento, né, cara, para ver se resolve essas dores que ele vem sentindo, tá? Então toda a situação aí o São Paulo detalhou, finalmente, né, cara, o São Paulo se pronunciou de forma oficial, explicou a situação, o que aconteceu e o que vai fazer hoje, né, que é um procedimento que talvez já tenha até feito esse procedimento aí, entendeu? E finalmente o São Paulo se pronunciou, né, cara, do jeito que a gente espera, cara. Custa, irmão, fazer isso aqui? Custa. Agora todo mundo sabe o que tá acontecendo, o que é que vai acontecer. Tá explicado no post lá, explicou tudo detalhado, bonitinho. Qual a dificuldade de fazer a porra de um post desse, cara? Qual que é a dificuldade? Entendeu? Qual que é a dificuldade de ser minimamente transparente? Tem 3 meses já isso, cara. 3 meses depois, você tem noção que 3 meses depois que o cara se machuca, o São Paulo foi fazer aí, né, cara, um boletim médico anunciando, detalhando como tá a situação do jogo. 3 meses para fazer esse post aqui, cara. O que custava fazer isso antes, né? Aí, tipo assim, porra, aí a torcida, não a torcida, não vamos generalizar. Muitos torcedores ficam criticando o Lucas. Ah, o cara tá de migué, que não quer voltar. Ah, tá sentindo dorzinho, não quer voltar por causa disso. Aí tem um monte de idiota bobo, né,
que vai falar coisas nas redes sociais da família do cara. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente tem que cobrar o São Paulo, né, que se pronunciou oficialmente aí, e passar para a torcida o que acontece com o jogador, como foi feito agora. Entendeu? Aí a torcida critica o cara, fala que o cara tá com migué, vão nas redes sociais da família do cara falar besteira, e o São Paulo, irmão, aí, que é quem deveria falar, se pronunciar, até hoje não tinha feito nada, né? E finalmente aí soltou esse boletim médico aí, detalhando a situação real do Lucas. O que raios que custa fazer a porra de um post desse, cara? Alguém morreu, aconteceu alguma coisa, né, cara? É simples, é isso que a gente cobra, é transparência, o mínimo de transparência possível. Os caras demoraram 3 meses para soltar isso aqui, cara. Olha o nível da gestão da diretoria do São Paulo, cara. 3 meses os caras demoraram para soltar a porra de um boletim médico do Lucas para explicar a situação que ninguém sabe o que aconteceu com o cara durante 3 meses. Entendeu? É uma bizarrice sem tamanho esse clube, mas finalmente fizeram um post aí. É isso que a torcida queria, né? Era esse pronunciamento aí, né, cara, que a torcida de São Paulo tanto tava esperando aí e que não tinha durante 3 meses que o cara tava machucado, né? Aí o São Paulo coloca aqui que é o seguinte, né, que tudo aí que tá acontecendo com o Lucas, né, esse período aí que ele tá demorando para voltar a jogar, tudo tá dentro do previsto, olha aí. Considerações finais. Ressaltamos que a evolução do quadro clínico do atleta está dentro dos parâmetros esperados para uma lesão ligamentar, tá, recidiva parcial, tá? Então eles, segundo o São Paulo aí, tudo que está acontecendo é esperado, tá? Esse tempo aí que ele tá machucado, era esperado aí já, essa evolução, né? Já era tudo esperado aí, porque é uma lesão ligamentar, né? Então, vamos aguardar aí. Aí isso aqui foi o que o São Paulo, né, postou, divulgou de forma oficial. Agora vamos aqui para a informação que o Globoesporte.com trouxe, ó. Fora de combate desde o dia 6 de maio, né, que foi o jogo contra o Aliança Lima, né? O jogador vai seguir recuperação pelo menos até o dia 6 de agosto, quando completa 3 meses da lesão, tá? Então, o GE botou aqui, né, que no dia 6 de agosto ele deve aí seguir a recuperação, né, e já tá depois apto aí a jogar, né? Se for realmente até o dia 6 de agosto a recuperação, ele vai completar 3 meses sem jogar, né? Dia 6 de maio até 6 aí de agosto. No dia 6 de agosto, que é quando ele vai terminar essa recuperação, né? Se eu não me engano, não tem jogo do São Paulo. Acho que o jogo seguinte do São Paulo é no dia 9 contra o Vitória, se eu não estou enganado, tá? A UGE colocou aqui, ó. Durante esse período, o Lucas vai perder 5 partidas pelo São Paulo. 4 delas pelo Campeonato Brasileiro e uma delas pela Copa do Brasil, tá? Então, se até o dia 6 de agosto ele tiver recuperado e depois poder voltar a jogar, ele vai perder só mais 5 jogos. Os jogos são Corinthians, que é o jogo de amanhã, Juventude, Fluminense, né, esses 3 jogos aí pelo Brasileiro. Aí tem um jogo contra o Atlético Paranaense, né, que é o jogo aí de ida pela Copa do Brasil, tá? Que vai ser no dia 31, né, dia 31 desse mês, né? E depois tem o Internacional no dia 3, né? Então, caso até o dia 6 aí de agosto ele esteja realmente recuperado, né, cara? Vai ser só esses 5 jogos que ele vai perder ainda. Corinthians, Juventude, Fluminense, Atlético Paranaense, Inter, né? Seriam só mais 5 jogos. Caso, né, até o dia 6 ele já esteja recuperado e depois já esteja apto aí a ser relacionado a poder voltar a jogar pelo São Paulo. Caso, né, seja aí realmente esse período que ele esteja aí recuperado, ele vai perder só 5 jogos, né? Enfim, é isso aí, né, cara? O São Paulo anunciou a informação no Globoesporte.com aí. E, cara, é situação complicada aí, que a gente ficou, né, durante esse tempo inteiro sem saber de absolutamente nada, mas finalmente o São Paulo fez um post anunciando, né, o que acontece aí com o Lucas, cara. Assim, é torcer para esse procedimento aí que ele vai fazer hoje, né? Vai fazer ou já até fez, né? Tô gravando esse vídeo aqui 4h30 da tarde, talvez já tenha até feito esse procedimento aí que o São Paulo anuncia que vai fazer e que dê tudo certo, que ele consiga se recuperar rapidamente dessas dores, porque a lesão dele foi recuperada, né? Você pode saber, está recuperado da lesão. Só que quando ele está treinando, vai fazer alguns movimentos, né? Um arranque, como o São Paulo mesmo especificou, né? Ele vai arrancar, dar um arranque, uma das principais características dele, ele começa a sentir dor, né? Esse procedimento que ele vai fazer hoje é justamente aí, né, cara, para tentar acabar de uma vez por todas com essas dores que ele vem sentindo, porque o cara tá recuperado. Vinha treinando, sentindo dor, foi passando os dias, os treinos aí, o cara não para de sentir dor. Então vai ser preciso fazer esse procedimento aí. Agora, rapaziada, quem sabe tudo, é só torcer para ele se recuperar bem, né? E voltar aí realmente em agosto, né? Como está previsto, né? Vamos ver realmente se ele vai voltar em agosto, né? Só vai voltar, evidentemente, se
esse procedimento for um sucesso e se ele realmente parar de sentir dores, que é o que a gente torce muito porque ele é o nosso melhor jogador, né, cara? A gente vai entrar agora no momento aí mais importante da temporada, né, cara? Julho em diante é o momento mais importante do ano, que tem as Copas, sequência importante do Brasileiro, então vamos torcer para ele voltar aí o mais rápido possível. Finalmente, São Paulo se pronunciou, finalmente é revelado a situação do Lucas e depois de tanto e tanto tempo, né? Enfim, vamos seguindo aqui, rapaziada. Olha aí, o Paris Saint-Germain anunciou a contratação do goleiro Renato Marinho, que tem passagem pelas categorias de base do São Paulo. Ele tinha contrato com a Roma, da Itália, até o dia 30 de junho e já havia assinado um pré-contrato com o Paris Saint-Germain em fevereiro deste ano. O Renato Marinho, né, que é goleiro, ele tem aí 19 anos de idade e é constantemente convocado pelas seleções de base da Itália, por conta da sua dupla nacionalidade. O goleiro atua pelo São Paulo, tá, do sub-12 ao sub-14, e saiu do São Paulo sem nenhuma compensação financeira, tá? O São Paulo tem aí 20% dos direitos econômicos do atleta, tá? Então fala, pô, Gabriel, você pode pagar uma coisa porque ele saiu da Roma e foi pro PSG? Não, porque ele assinou um pré-contrato com o PSG, né? O contrato dele acabou com a Roma, ele assinou um pré-contrato em fevereiro, né? Aí, em junho agora ele foi anunciado, né? Em julho, no caso, agora já foi anunciado como reforço do PSG. Ele assinou um pré-contrato, ele foi de graça, né? Da Roma para o PSG, então o PSG não paga nada, então por isso que o São Paulo não vai ganhar nada, porque não teve nenhuma grana envolvida, né? Ele foi de graça aí após o fim do contrato, mas é um jogador que joga na seleção de base e que constantemente é convocado, mas o São Paulo tem 20%. Então, pô, o cara estourou no PSG, né? Óbvio que ele tá na elite da Europa, né? Que é o PSG, mas se ele acaba saindo do PSG vendido para outro time, aí o São Paulo tem 20% dos direitos econômicos do Renato Marinho. Tá? O São Paulo tem 20% aí dele, caso ele seja negociado. Meu querido, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.